A Gabriela Brown é consultora em educação não violenta e positiva. Ela falou sobre as maneiras, então, que a pandemia tem afetado a saúde mental dos jovens. Claro, uma grande preocupação dos pais, olha só. Para falar em saúde mental, para falar em cuidar, a gente precisa olhar para quais são as 4 necessidades básicas que as crianças e adolescentes precisam ter atendidas para sentirem-se bem. A primeira necessidade é a necessidade de aceitação, ou seja, é como eu me sinto diante daquela família, como o outro me encara, né? Eu sou aceita do jeito que eu sou ou eu preciso me esforçar muito para ser aceito por aquela família? A segunda necessidade é a necessidade de autonomia, é a minha capacidade de conseguir fazer coisas sozinha. A terceira necessidade é a necessidade de contribuição, é como eu, indivíduo, contribuo para o bem-estar daquelas outras pessoas que estão ali, do funcionamento da rotina daquela estrutura familiar. E a quarta e última necessidade básica é a necessidade de segurança, que está muito conectada com a rotina. E se a gente parar para pensar, a pandemia, o isolamento social, ele mexeu muito com tudo isso. Ele mexeu muito com a nossa rotina familiar, ele mexeu muito com essa capacidade da gente gerar autonomia para criança e adolescente, porque gerar autonomia para eles pressupõe que a gente tenha tempo de treiná-los, de dar espaço para eles treinarem essas habilidades, desenvolver essas habilidades. Ainda dentro desse assunto, mais um alerta do Unicef. O Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Eles fizeram um alerta, então, para a saúde mental de crianças no mundo inteiro. Por causa da pandemia, 1 a cada 7 jovens tem que ficar em casa por recomendações da saúde pública do país em que vivem. Isso representa, então, mais de 330 milhões de crianças no mundo todo. Isoladas, essas crianças ficam com medo, se sentem sozinhas, ansiosas e preocupadas com o futuro, ainda mais quando a gente está falando de um futuro, né, totalmente assim, que a gente não sabe, incerto. Gabi, será que não é o momento da gente começar a pensar em educar essas crianças emocionalmente também? Acho que a gente pode primeiro pensar em se educar emocionalmente. A gente precisa reconhecer a necessidade que nós temos de saber nomear os nossos sentimentos, o que a gente está sentindo, de entender o que é de fato o normal, o que pode ser um problema, até que ponto aquelas sensações são tristezas inevitáveis da vida, até que ponto aquele sentimento de tristeza permanente tem prejudicado a nossa existência e, portanto, a gente precisa buscar um auxílio profissional, porque é só a partir da nossa conscientização, da nossa educação emocional, que a gente vai conseguir educar as nossas crianças e que a gente vai conseguir olhar para essas nossas crianças e adolescentes com a sensibilidade necessária para reconhecer o que eles estão vivenciando e conseguir ajudá-los a passar por esse processo. Até nisso a escola faz falta, né? Porque quando a gente tem a escola, esse papel também acaba dividido entre outras pessoas que estão lidando com aquela criança. E a criança vai aprender a partir do repertório dos colegas. Então, a gente na vida, conforme a gente vai amadurecendo, a partir daquilo que a gente estuda e a partir da nossa vivência, a gente vai ampliando o nosso repertório. Ou seja, vai incluindo na nossa caixinha mais ferramentas para que a gente aprenda a lidar com as situações que se apresentam. É isso que as crianças têm de diferente da gente. E é isso que alguns adultos têm diferente dos outros, né? Por isso que a partir das nossas vivências, daquilo que a gente estudou na vida, a gente tem mais ou menos ferramentas para lidar com aquilo que se apresenta. Acho que por isso que a gente está sempre aqui falando da importância imensa que tem a gente sempre viver pensando em ampliar o nosso repertório. Então a gente precisa se educar. E na nossa educação tem a educação técnica, a gente precisa aprender mais sobre várias coisas, a gente precisa aprender como que a gente pode se dar melhor na carreira e desenvolver ao máximo o nosso potencial profissional, mas a gente precisa entender quem a gente é, como a gente sofre, como a gente sente, como é que a gente consegue se motivar, como que a gente sai de um estado de frustração e consegue construir alguma coisa a partir de um sofrimento. Isso é tão fundamental quanto conhecimento técnico. É só nos desenvolvendo que a gente vai conseguir ajudar a próxima geração.